paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele. Que bom ter vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário. E nós vamos falar sobre mais um recurso. O recurso O Meu Alvo é o Céu. Esse PDF é R$ 5, né, para você aí usar para falar sobre esse tema. O meu alvo é o céu. E aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, se você quiser adquirir este recurso por apenas R$ 5. O esboço, geralmente, dos meus recursos são os vídeos, onde a pessoa pode ter uma ideia da referência bíblica e também, né, de como utilizar, de como falar ali cada imagem que tem no recurso. Então, nós vamos aqui, você também pode imprimir as páginas que você for usar, né? Então, às vezes tem aqui as páginas, nós estamos aqui, esse PDF tem total de 20 páginas, sendo eu acho que 18 imagens. Então, mas você pode aí imprimir aquilo que se você vai usar o recurso todo, se você vai usar apenas uma parte, mas nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse recurso. O meu alvo é o céu. Então, olha só, então eu vou diminuir aqui para vocês verem todas as imagens que vem. Então, vem esse aqui, vem o alvo, somente o alvo, vem o alvo com a flecha, é isso que eu falo. Então, às vezes, se você quiser usar apenas um, se você quiser usar todos, então você vai imprimindo de acordo com o que você vai usar. Então, tem aqui várias opções, né? Aí tem essa ampulheta, né, que marca o tempo, então você pode trabalhar com as crianças aí, né, como que era, né? Antigamente não tinha relógio, era ampulheta. Então, aí aquela areia ia se... né, caindo ali, então passava o tempo. Então, por quê? Depois nós vamos falar aqui, o meu alvo é o céu. Então, aqui, né, guerras e rumores de guerras, e olha só, né, esse vídeo vai ser publicado em 2025, em junho de 2025, e olha quantas guerras e rumores de guerras, né, então nós estamos aí com várias guerras acontecendo pelo mundo, né, e rumores, né, então, de guerras, e um rumor, assim, bem preocupante, que é o rumor da Terceira Guerra Mundial, né, esse rumor de guerra nunca esteve tão presente. Então, haverá fome, né, o amor se esfriará, mas Jesus, ele está no controle de tudo, né, e o mundo está em suas mãos. Então, Jesus está no controle de tudo. Então, vocês vão vendo, aí tem essas crianças aqui, né, que o meu alvo é o céu, e lá nós viveremos, né, eternamente com Cristo, e quem for fiel até a morte ganhará a coroa da vida eterna. E aí tem o livro da vida, né? Então, o que haverá lá, né, para a gente poder chegar ao céu? Nosso alvo é o céu, mas o nosso nome tem que estar no livro da vida, a árvore da vida que está, né? O trono de Deus, da onde sai água, um rio de água viva, a coroa que nós vamos receber, né? Nós moraremos em mansões celestiais com ruas de ouro, estaremos para sempre com Cristo. Então, veja, você pode falar falar somente o meu alvo é o céu e já imprimir aqui direto, né, que tem que ter o nome no livro da vida. Também tem essas crianças, então você pode imprimir todas, você pode imprimir apenas algumas, né, então vai aí de acordo com o que você vai usar, vai utilizar. Então, vamos começar. A referência bíblica, eu escolhi 2 referências bíblicas. Então, como eu falo, sempre os meus visuais, né? Vamos começar aqui. Sempre os meus visuais, o esboço, vamos dizer assim, é o vídeo explicando o material, explicando também ali como que você pode falar para as crianças. Então, você pode imprimir e aí você vai receber o PDF em tamanho A4, mas na hora que você for imprimir, se for em gráfica, eles vão te falar até que tamanho eles conseguem imprimir, mantendo a qualidade da imagem. Então, você pode aí fazer um pouquinho maior. Se você for fazer impressora mesmo aí na sua casa ou alguém que faz a impressão para você, você pode na hora de imprimir, pedir para dividir em várias páginas. Então, você pode dividir em 4, você pode dividir em 2, em 6, né? E até em 9 páginas, né? Sempre primeira vez, né? Pede para
para imprimir, vê se é aquilo que você quer, aquele tamanho, e depois você faz, né, as outras imagens, né, porque às vezes você pensa que vai ficar de um tamanho e fica de outro, mas é só na hora de imprimir mesmo você pode dividir e fazer maior. Então imagine esse aqui dividido em 4 páginas, depois você une as páginas, né, então vai ficar um visual um pouquinho maior, mas também, né, no tamanho A4 vai ficar bem legal também para você trabalhar. Então, eu escolhi 2 referências bíblicas. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E qual é esse alvo? É o céu. Né? Então, prossigo para o alvo. Então, nós estamos aqui peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem nessa terra. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu e nós só vamos herdar o céu através de Jesus Cristo. Então, o nosso alvo é Cristo. E quando nós encontramos Jesus, né? Eu falo, ele nos encontra, mas quando nós temos esse encontro com Jesus, que aceitamos ele, aí nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus e nós vamos ser fiéis até o fim em Cristo Jesus. E aí nós vamos herdar o céu, nós vamos morar no céu. Então, você pode aí também usar, então tem esse aqui, né, que é o alvo. O meu alvo é o céu. Tem o alvo somente, tem o alvo ali, ó, porque você tem que acertar no alvo, né, no centro. Então, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E aí, o tempo. Então, nós estamos, o nosso alvo é o céu. Nós aceitamos Cristo porque nós temos, para herdar o céu, a coroa da vida eterna, nós temos que aceitar Jesus de todo o nosso coração. Porque ele morreu, ele nasceu nessa terra, ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia, para que o nome dele fosse glorificado e tivesse todo o poder. Então, por isso nós oramos em nome de Jesus e tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Porque o nome foi dado a ele acima de todo nome. Então, quando nós temos Cristo, aí nós vamos para a nossa caminhada nessa terra, caminhada cristã, né, seguindo os princípios de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, imitando a Cristo e prosseguindo, porque o nosso alvo, ou seja, a nossa meta é o céu, mas nós precisamos, então aqui você vai falar com as crianças, então nós estamos aqui por um determinado tempo, né, então estamos aqui, e também o reino do Senhor está próximo, e aí o Senhor vai vir. Quais são os sinais? Então, por isso que eu falei, você vai querer usar essa parte, imprime tudo, né? Eu fiz dessa forma porque o meu alvo é o céu, né? Então, o meu alvo é o céu. Eu tenho Cristo, mas só que o tempo está chegando do reino dos céus. Está chegando o tempo que Jesus voltará para nos buscar, para viver com Ele eternamente. E Ele disse que um pouco antes, né, ia haver guerras e rumores de guerras. Então, nós estamos ouvindo há muito tempo, né? Nós temos que voltar a falar sobre isso. Talvez você que me ouve e que está aqui agora comigo neste vídeo, já tem 30, 40, 20 anos, 50 anos que ouve que Jesus vai voltar. Eu tenho 38 anos, então tem 31 anos que eu conheci Jesus. Então, olha só também, eu conheci Jesus aos 7 anos de idade, através de uma babá que cuidava de mim, que era minha vizinha, e ela me apresentou Jesus aos 7 anos de idade. Eu ia com ela para a igreja e eu era, sabe, muito feliz, porque eu encontrei Jesus. Ela me deu aqueles testamentos, né, acho que você também deve lembrar aí, aqueles Novo Testamento com salmos, que acho que era até os gideões que entregavam, e ela me deu aquele livrinho, né, vamos dizer assim, e aí eu já estava alfabetizada aos 7 anos, e aí eu lia, então aquilo para mim foi algo maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Olha a importância, né, de pregar para uma criança, e através disso a minha família foi para a igreja. Então, a importância que tem falar do amor de Cristo para as crianças. E desde aquele momento, o meu alvo é o céu. Aos 14 anos eu acabei me afastando da igreja, mas aos 20 anos, mais ou menos, eu regressei para a igreja.
E por isso eu sempre aviso, sempre oro, né, para que as nossas crianças, para que quando se tornem jovens, não saiam da presença do Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e também Ele tem um plano para cada um de nós. Então, naquele determinado momento, muitas pessoas poderiam ter pensado que eu jamais voltaria para os pés do Senhor. E eu, às vezes, pensava porque eu não merecia, mas a graça, ela é um favor imerecido. E depois de um tempo, eu voltei para os caminhos do Senhor e estou até hoje, glória a Deus, né? Então, voltei um pouquinho antes, eu acho que aos 17 anos, né, eu voltei para o Senhor, mas depois de 2 ou 3 anos que eu me batizei nas águas. Então, olha a importância, né, da gente falar para as crianças. Então, eu também ouço há 31 anos que Jesus está voltando, mas você há de concordar comigo que agora as guerras e rumores de guerras estão um pouco maior. Né? Então, a fome, tanto a fome física quanto a fome da palavra de Deus, a escassez. Então, nós temos que falar a palavra, nós temos que estudar. Então, muitas vezes, os meus recursos, eles não vão ter ali não são todos, alguns têm, né? Então, um esboço ali escrito. Então, você vai entender primeiro o que você tem nas suas mãos, para depois passar para as crianças de uma determinada forma. Então, aqui, ó, nós falamos, vocês estão vendo, crianças, está vendo rumores de guerras, guerras e rumores de guerras. Isso ia anteceder a volta de Cristo, por isso nós temos que estar preparados. Haverá fome, tanto a fome existe ainda, no Brasil existe muita gente passando fome, necessidade, muitas vezes aí na sua comunidade haverá pessoas passando necessidade, como haverá na nossa salinha, muitas vezes crianças que estão também passando fome. Né? Não tem aquela alimentação, às vezes a gente, mas tem um arroz, um feijão, mas às vezes tem também. Isso é realidade, muitas vezes. Lógico que talvez aí na sua comunidade, talvez aí na sua igreja, não chegue crianças nessa situação, mas muitas pessoas que vão me ouvir aqui sabem do que eu estou falando. Que vai chegar crianças aí com essas, né, com essa fome. Mas aí voltando, também nós podemos pensar, talvez até uma comunidade que a criança tenha tudo às suas mãos, né? Mas ali falta, talvez pode chegar crianças até vocês que têm a melhor roupa, o melhor calçado, mas está com fome. Né, está passando essa necessidade de carinho, de atenção, de uma palavra. E também a fome da palavra de Deus. Então nós temos que, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essa questão de fome, essa fome, sim, existe muita fome no mundo, muita fome. Então, no Brasil, tem algumas assistências, então nós não vamos ver muitas pessoas vivendo na linha da miséria, né? Mas existem, né? Talvez não esteja ao nosso alcance ali, mas existem. Então, nós devemos sempre também tirar um tempo para ajudar com mantimentos, com outras coisas também aí na nossa comunidade, e se na nossa comunidade não tiver, em outra. Mas a fome também da palavra de Deus. A fome, porque hoje muitos lugares não tem a palavra de Deus. Tem ali algo, fala-se alguma coisa bonita, mas a palavra propriamente dita, não. Então, essa fome, né? Mas nós temos aí muita fome. O amor se esfriará de quase todos. E aí Jesus fala que haverá um tempo que pai matará filho e filho matará pai. Né? Então, ou seja, e aí você vai me ouvir aí em 2020, não sei quando, mas eu vou gravar esse vídeo em 2025, em uma semana que um rapaz de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos. Então, essa é da semana. Outra matou o pai. Então, se você pegar o noticiário e for, né, ver, você vai ver, aí também tem pais matando filhos, né, padrastos, madrastas, perdão. Então, olha só, aí o amor se esfriou. Muito tempo eu ouvia sempre maldade, né? O mundo, desde que o mundo é mundo, né? Vamos dizer assim, que o pecado entrou no mundo, existe maldade, mas vocês estão vendo a frequência?
né? Talvez você não goste e também nem é muito bom a gente assistir, mas tire um tempo e vá pesquise. Só assim, pai mata filho, filho mata pai, para você ver quantos casos, quantos. Então, não é também só porque hoje nós temos uma imprensa que divulga, não é porque nós temos mais informação, né? Lógico, a informação ela ajuda. Porém, os casos aumentaram sim, o amor está se esfriando de quase todos. Então, havia violência, havia maldade, mas era muito raro você ver um filho matando um pai ou um pai matando um filho. E você vê que de uns 20 anos para cá, isso se tornou corriqueiro, com o perdão da palavra. Então, isso acontece. Então, talvez, né? Como que eu vou contar essa história? Mas você não precisa falar necessário. Aí nós estamos falando aqui, porque nós temos que entender o recurso e entender a palavra de Deus. Mas nós não vamos passar isso para as crianças, né? Desta forma, nós não vamos. Então, nós vamos usar esse coração e olha, né? O amor se esfriará de quase todos. Nossa, as pessoas vão ser más, fazer maldade. Meu Deus, que difícil, mas tem alguém que pode curar essa maldade, né? Nós temos que ter Jesus no coração, porque quando nós temos Jesus no coração, não há lugar para maldade. Então nós temos que orar para que as pessoas possam encontrar Jesus. Então, olha só, você muda o tom para falar com as crianças. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós, como professores e professoras de educação cristã, nós temos que entender. Então nós vemos esse recurso e como eu falei para vocês, realmente está se agravando. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei até agora é que Jesus está voltando e nós temos que falar essa verdade. Pode ver que nós paramos um pouco de falar que Jesus está voltando, tanto que no começo, né, 30 anos, 50 anos, 20 anos ouvindo isso, né, mas para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como dia. Então, nós temos que entender que Deus tem o seu tempo, mas nós temos que continuar falando que Jesus vai voltar. E esses são os sinais, então nós vamos passar para as crianças, né? Então, guerras, rumores de guerras, tem as guerras entre países, tem as guerras dentro das próprias cidades, tantas guerras, fome, o amor se esfriará de quase todos. Mas nós temos que entender também. Primeiro, nós temos que entender, fazer o nosso esboço, as nossas anotações. Olha, eu vou pegar esse coração aqui e eu vou falar assim com as crianças, né? Então você muda o tom, você vai falar com elas, você vai olhar para a igreja, você vai falar para a igreja, porque ali vai ter muitas pessoas, né, que estão ali para ouvindo, se for uma ministração, se for uma aula também, né? Então tem crianças ali que nunca ouviram a palavra de Deus, estão ali pela primeira vez. Então essa é a oportunidade. Mas Jesus voltará, né? E o mundo está em suas mãos. Então você pode falar da grandeza de Deus também, porque ele na palma da mão, ele reúne todas as águas, né, dos oceanos, dos mares, de tudo que existe. Então Jesus, e aqui você pode, né, explorar, né, essa imagem que Jesus está no controle, ele vai voltar para nos levar para morar no céu. E aí tem as crianças, você pode usar as crianças, né, que elas vão receber lá no céu, nós ganharemos uma coroa. Então nós temos que prosseguir firmes. Então nós temos que ter Jesus no nosso coração, nós temos que estudar a palavra, falar do amor de Deus, ajudar o próximo, obedecer. Então aí você vai falando dos passos que vão levar ela para o céu. Jesus, então aqui você pode usar para ilustrar, né, as crianças, ó, então para elas se ali elas entenderem, né, como que vai ser, nós vamos ter novas vestes, nós vamos ter a nossa coroa, viver com o Senhor, né, no céu. E para que a gente possa morar, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E como que o nosso nome estará escrito no livro da vida? Nós temos que aceitar Jesus. Quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente em nosso coração, nós ali erguemos a nossa mão, colocamos a mão no coração, e você pode falar, Jesus, eu te aceito. Quem aqui que aceita Jesus? Quando você toma essa decisão, ele escreve o seu nome no livro da vida. E aí, outra referência bíblica, Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então,
nós vamos morar no céu. E lá no céu haverá a árvore da vida. Olha que coisa linda! Você pode ir falando com as crianças. O trono de Deus, né? E do trono sairá o rio de água viva. Olha que cidade mais linda! Nós receberemos a nossa coroa, porque o nosso alvo é o céu. E quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Imagina você chegar lá ainda, ver tudo isso e receber, né, a coroa da vida eterna. Nós andaremos em ruas de ouro, nós moraremos em mansões celestiais e o mais importante, nós estaremos com Cristo eternamente. Então, como eu falei para vocês, eu usei esses dois, Filipenses 3,14 e Filipenses 3, versículo 20. Então, olha só, né? Então você pode usar, se tiver outros versículos, você vai imprimir o que você vai usar, se você vai usar a história toda, se você vai usar só uma parte. Então, deixa o Senhor te usar. Abre sua Bíblia, leia a Bíblia, né? Veja o que você pode falar. E primeiramente, você viu que esse vídeo eu falo ali um pouco sobre a volta de Cristo, para que nós possamos entender. Sim, tem muito tempo que nós ouvimos que ele vai voltar, mas ele está próximo, ele está muito próximo. E também, como diz o hino 545 da harpa cristã, né? E quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei. Então, esse dia, quando ele chegar, nosso alvo é o céu, nosso alvo é Cristo. Então, nós temos que estar preparados. Então, você tem aí uma missão de falar que Jesus Cristo está voltando.